Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mensagem da Última Hora. Nós estamos trabalhando já alguns vídeos apresentando o tema A Palavra Vem ao Profeta. Esperamos que tenha ficado claro de que a maneira de Deus trabalhar, restaurar, é através do profeta. Sempre foi assim. Todas as vezes que o homem foi se desviando dos mandamentos de Deus, começou a desviar-se dos mandamentos, desviar-se da palavra de Deus, Deus enviou um profeta. Desde os princípios, se você pegar ali em Gênesis, você vai ver, nós estamos aqui, e lá começar com Enoque, Noé, e por aí vai. Os juízes. Sempre Deus trabalhou através de um profeta para trazer o povo de volta ao original. E não seria diferente nesta última era, na consumação de todas as coisas. E, aliás, tudo que nós vemos que está acontecendo hoje, tantas coisas que nos desagradam, inclusive, tudo isso é condição espiritual, é reflexo da condição espiritual que está o mundo de hoje, que está os nossos dias. E não haveria Deus de enviar um mensageiro, uma mensagem, através de um mensageiro, para dar uma oportunidade de restauração, de restaurar a fé, antes que ele venha, pela segunda vez, na sua segunda vinda, para restaurar de uma vez por todas esse mundo? Se isso não acontecesse, não seria um Deus. Deus não seria um Deus justo, mas Deus é. E ele prometeu que o faria. Por isso, para os nossos dias, Deus enviou uma mensagem. Deus enviou uma mensagem através de um mensageiro. E nós falamos mais claramente sobre ela no vídeo anterior. E colocamos à disposição, à sua disposição, se você deseja, a disponibilidade, nós te enviamos gratuitamente conteúdos, mensagens, literaturas, para que você possa tomar conhecimento, aprofundar-se no conhecimento dessa mensagem. Basta que você tenha desejo e basta que você manifeste esse desejo. Como aqueles que estavam com Jesus e que receberam a promessa de que receberiam o Espírito Santo e o receberam, fizeram. Basta ter aquele mesmo comportamento. Ter desejo e manifestar esse desejo. E aproximar-se de Deus, aproximar-se de Jesus. Porque, como já dissemos, é somente Ele que pode revelar a você as Sagradas Escrituras, os seus segredos. Falamos anteriormente no profeta. Apresentamos o seu nome, nosso amado irmão William Marembrana, profeta de Deus para esta era, e o incentivamos a examinar as Escrituras, conhecer a sua história, examinar as Escrituras, porque é assim que você vai poder ter a oportunidade de reconhecê-lo também, de você também reconhecê-lo como profeta de Deus. Mas nesse vídeo, concluindo esta série, nós gostaríamos de trazer um ponto importantíssimo, que é o ponto de partida deste profeta. E o ponto de partida, lembre-se, profeta restaurador, aquele que restaura a fé,
a nossa fé, a fé apostólica. O ponto de partida não poderia ser outro, de forma alguma, senão a ordem cumprida em Atos 2, verso 38. A ordem de Jesus em São Mateus 28, 19, cumprida em Atos 2, verso 38. Por isso que nós dissemos, se você seguir a sequência que nós apresentamos lá na apresentação do canal, se você seguir aquela sequência lá, começar acompanhando os fundamentos bíblicos da mensagem da última hora, e você chegar até esse ponto aqui, você vai ver que o círculo se fecha. A mensagem, o ponto de partida é a restauração da fé apostólica, é essa ordem de Jesus em São Mateus 28, 19. Isso aqui é o princípio da igreja primitiva. Esse foi o princípio. São Mateus 28, 19 é o princípio da igreja primitiva. É o início, é o surgimento a partir da ordem de Jesus. Aí, quando eles receberam, em Atos 2, verso 38, em Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ali foi o fundamento. A ordem de Jesus foi em São Mateus 28, 19. O fundamento, ou melhor, o lançamento da igreja primitiva foi Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Foi ali que começou a igreja primitiva. E já falamos sobre isso, sobre o cumprimento de Atos 2, 38, e se Pedro cometeu algum engano no dia de Pentecostes, já questionamos isso lá atrás, onde falamos sobre os fundamentos. Mas o que aconteceu? Como já dissemos, no decorrer das eras, dos anos, dos séculos, foi passando o tempo, e aqueles ensinamentos lá, aquele cumprimento dos mandamentos, lá no princípio da igreja primitiva, isso veio se perdendo até chegar onde nós chegamos hoje, a condição espiritual da igreja, das organizações religiosas e do mundo como um todo. Do mundo religioso e do mundo como um todo. Chegou no ponto em que chegou. Então, qual seria o ponto de partida para uma mensagem que é uma mensagem de restauração? Levar de volta ao ponto de partida. Não é? O ponto de partida dessa mensagem só podia ser o ponto de partida, o ponto de início da igreja primitiva, que foi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem de Jesus, em São Mateus capítulo 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem de Jesus, a ordem para eles. A ordem de fundamento da igreja primitiva, a missão deles era ir e ensinar as nações, transmitir a palavra de Jesus para as nações, sendo fiel aos seus ensinamentos, e aqueles que crescem seriam então batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Lucas capítulo 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, qual é o cumprimento dessa ordem? Atos 2, verso 38. Arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados, daquilo que você vem fazendo que não combina com a palavra, que não tem fundamento bíblico. Arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para que você receba esse perdão, aceite esse perdão, porque o perdão já foi dado. Jesus morreu, derramou seu sangue.
Ele pagou o preço do nosso pecado. Então ele pagou. Então nós temos que ser batizados e receber esse perdão. E essa mensagem, ela nos mostra, entre tantos outros assuntos, o que é receber o perdão. O que é o receber o perdão? Ela nos ensina, ela nos leva a esse nível espiritual. E nos leva também nos prepara, nos leva ao ajustamento necessário para que nós possamos receber o dom do Espírito Santo. Porque os discípulos receberam o dom do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam alinhados com a palavra. Lembre-se que eles são os originais. Eles não estavam afastados, como as organizações religiosas hoje se afastaram. Sequer poderiam, ousam dizer que receberam o Espírito Santo, ousam dizer, mas afastados como estão da palavra, fundamentados em princípios antibíblicos, anti-apostólicos. Como é que pode ter recebido o Espírito Santo? Ousam dizer, mas estão baseados em emoções, estão baseados em algo que acreditam ser o Espírito Santo. Mas não é, porque o Espírito Santo somente desce em pessoas que estão alinhadas. Somente desce, e quando ele desce, há revelação. Como é possível dizer, afirmar, bater no peito, orgulhar-se e dizer que tem o Espírito Santo, se não consegue reconhecer a mensagem da última hora? Se não consegue receber o profeta da última hora? Que Espírito Santo é esse que não reconhece a Deus em sua palavra? Ora, é preciso tomar cuidado com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pensamos ser. O Espírito Santo não contradiz a palavra de Deus? Isso te incomoda? Examine as Escrituras e veja se isso não tem base nas Escrituras. Veja a condição que aqueles discípulos estavam ali em Atos 2 quando receberam o Espírito Santo. Eles estavam nas mesmas condições que estão hoje as organizações que ousam dizer que têm o Espírito Santo? Certamente que não. No decorrer dos tempos foi se afastando, a começar do princípio bíblico, do batismo bíblico. Portanto, é preciso receber uma mensagem que nos leva de volta ao original, para que nós possamos ter certeza de que o que temos recebido é verdadeiramente o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a começar, é a revelação de Deus. Foi assim com os discípulos e assim será eternamente. Então, o princípio, o ponto de partida desta mensagem, da mensagem da última hora, é o resgate, a restauração da fé em Deus, da fé de enxergar, de ver, mas através da revelação, Jeová encarnado em Jesus. Jesus, o Jeová do Velho Testamento. Jesus, Deus encarnado. E através desse reconhecimento, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o mandamento de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19. E o cumprimento em Atos 2,
e versículo 38. Portanto, meu caro irmão, minha cara irmã, amigo, amiga que está acompanhando este canal. Se você não está sobre essas bases, examine as Escrituras. Não ouse dizer que você tem certeza naquilo que você crê, se você não vê fundamento bíblico nisso. Não ouse dizer que você segue uma doutrina apostólica, mas se você não encontra a base dessa doutrina na Bíblia. Se não existe referência bíblica, não existe fundamentação bíblica, não pode ser doutrina apostólica. Pode ter lá alguma coisa, mas atente-se, porque muito do que se diz ser nesses últimos dias não são. Atente-se. Abra os olhos. Peça a Deus que abra os seus olhos, para que você não seja enganado. Porque muitos virão dizendo ser, mas não são. Atente-se. Meu desejo sincero é que, se você é uma semente eleita, você seja alcançado. Seja alcançada. Meu desejo, minha oração é que Deus alcance essa semente que existe no seu coração. Porque você, sendo uma semente eleita, você não pode ser perdido. Você não pode. Você deve receber o alimento que vai tocar aquela semente e vai fazê-la brotar e dar verdadeiros frutos. Então eu peço a Deus que, se você que está aqui me ouvindo, essa semente é uma das sementes predestinadas a receber essa mensagem, que essas palavras, essas simples palavras que foram transmitidas através desses vídeos que estamos oferecendo nesse canal, possam ser vivificadas e elas possam atingir o seu coração, ir na sua alma e tocar essa semente que existe no seu coração, e então você possa tomar a sua decisão de ser mais um dos concidadãos dos céus, mais um daqueles que pede a Deus que abra os olhos, que abra o entendimento, para que a fé seja restaurada aos princípios apostólicos, à fé apostólica, sabendo que Jesus, quando vier, e está muito próximo de vir, na sua segunda vinda, levará somente aqueles que têm a fé, a mesma fé apostólica daqueles que estavam com ele lá no dia em que ele subiu e que ele prometeu que ia voltar. Meu desejo sincero é que Deus atinja, Deus fale com você no seu coração. E você, sendo uma semente eleita, essa semente brote e dê os frutos do Espírito. Continue nos acompanhando nesse canal. E esperamos que essas mensagens, esse conteúdo, seja de alimento para a sua alma. Esse é o nosso único objetivo. Atingir o coração do eleito. Contribuir para trazer o último eleito. Porque uma vez entrado o último eleito, o arrebatamento vai se dar. Deus te abençoe, Deus te guarde, e desejando falar conosco, basta clicar no botão que está lá acima no cabeçalho do nosso canal, e você falará conosco. Teremos o maior prazer de te atender. Um abraço, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Até breve.